Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós iremos falar sobre alguns fatores que têm acontecido aí e que muita gente tem se desesperado com as modeladoras. Então, é até um pouco engraçado às vezes, mas o que é que nós iremos fazer? Nós iremos enumerar algumas coisas aqui para que você venha ver aonde está o erro. Se o erro está na modeladora ou se o erro está em você. Vamos lá? Então vamos lá. Quem está errado? A modeladora ou eu? Um dos primeiros pontos que nós marcamos aqui para fazer é recheio não desce. Meu recheio não está descendo. Quem está errado? Eu ou a modeladora? Então vamos entender agora sobre o recheio. Se o seu recheio ele está muito seco, se o seu recheio ele não está com cremosidade e o seu recheio ele está de repente até muito aguado, com muito óleo, ele vai enganchar na modeladora. A modeladora vai fazer o papel de fazer o quê? Empurrar o seu recheio para dentro do cabeçote. Então o erro não está na modeladora, o erro está naquilo que eu fiz com o meu recheio, para que o meu recheio ele não está descendo, ele não venha descer. Então, primeiro ponto, recheio que não desce. Quem está errado? Eu ou a modeladora? Eu, porque a modeladora faz o papel de empurrar o recheio. Vamos lá agora então. Salgado sem recheio. Quem está errado? Eu ou a modeladora? Quando o seu salgado ele está sem recheio, é porque o seu recheio travou dentro do cabeçote e ele não está descendo. Isso está indicando para você que ele não tem cremosidade suficiente para descer e para fazer um tubo. Então, segundo ponto. Quem está errado? Eu ou a modeladora? Recheio. Recheio não está descendo. Eu estou errado, porque eu não deixei ele com a cremosidade suficiente para que ele venha descer. Vamos agora para o terceiro ponto. Salgados que abrem o fundo. Coxinha que abre o fundo, salgados que abrem o fundo. Quem está errado? Eu ou a modeladora? Vamos entender que a modeladora, você é que comanda a modeladora, você que programa a sua modeladora. Então, se é você que está programando a sua modeladora, então você tem que observar se o seu recheio está muito rápido ou se a sua parede de massa está muito fina. Se o seu recheio está muito rápido, isso ocorre quando o seu recheio está mole e você coloca na velocidade e ele está muito rápido. Então, recheio mole, você tem que diminuir um pouco a velocidade. Parede de massa fina. Parede de massa fina, você acaba com esse problema na hora que você vai no bocal e você abre mais as roscas do bocal. Então, mais um ponto, mais um erro. Salgado está abrindo no fundo. Quem está errado? Eu ou a modeladora? Eu, porque sou eu que programo a modeladora. Ela vai fazer aquilo que eu determino para ela fazer. Então, terceiro ponto. Colocamos mais um aqui, que é salgado com pouco recheio. Se o seu salgado está saindo com pouco recheio, de quem é a culpa? Minha ou da modeladora? Então, a modeladora, quando você programa o seu recheio, quando você coloca o seu recheio, a programação do seu recheio, é necessário que você faça um teste antes, vendo o seu recheio descer constantemente, pelo menos cerca de 8 a 10 centímetros, ele descendo constantemente sem parar. Se ele estiver descendo e quebrando, provavelmente uma hora seu recheio vai sair normal, na hora que ele desce quebrando, ele vai sair com pouco recheio. Então, quando isso acontece, é falta de cremosidade. Ou é falta de cremosidade, ou você apertou demais, você folgou demais aquela rosca branca. Aquela rosca branca que controla a espessura de massa e espessura de recheio, toda vez que você folga ela demais, você tira o espaço do recheio descer. Então é necessário que você venha colocar ela numa regulagem boa, para que o seu recheio tenha espaço de descer. Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto. Então quem errou aqui? Eu, a modeladora. Eu de novo. Salgado com peso errado. A culpa é de quem? A culpa é minha ou a culpa é da modeladora?
vamos entender sobre a questão do peso no salgado. Para entender sobre a questão do peso no salgado, é necessário que você venha entender que você tem massa e recheio dentro da sua máquina. Se você tem massa e recheio, você tirou o peso do recheio e está tudo normal, está descendo bem. Você fez ele descer bem, está descendo constante. Não precisa nem você tirar peso. Você colocou ele para descer constantemente, você não vai ter problema com ele. Então aí você vai tirar o peso da massa. Quando você vai tirar o peso da massa, aí você coloca lá a sua massa para descer. Se sua massa, você está tirando o peso de 15 gramas ou 20 gramas, ele está constante entre 20, 21, no máximo 22 gramas, está normal. Ok. Está caindo sempre assim? Então você não tem problema com a sua massa. Quando você colocar o seu salgado para descer, você não vai ter problema relacionado à massa. E se o seu recheio está descendo constante, você também não vai ter problema relacionado ao seu recheio. Quando você coloca a sua massa, que a sua massa ela começa a oscilar, uma hora está saindo com 15, uma hora está saindo com 20, uma hora está saindo com 15, uma hora está saindo com 18, alguma coisa está de errado com a massa. Então é necessário que você faça o quê? É necessário que você observe na caixa onde está a sua massa e ali você venha ver se ela não está grudando no acrílico. Se a sua massa de repente está grudando no acrílico, é necessário que você passe um pouco de margarina na sua caixa para que a sua massa venha deslizar bem. Aí você vai observar que ela não vai acontecer essa oscilação tão grande. No máximo ela vai oscilar entre 1 grama, 2 gramas no máximo. Se a sua massa está pesando bem e quando você coloca ela para trabalhar com recheio, ela não está dando o peso que você quer, uma hora ela oscila para cima, uma hora ela oscila para baixo, você pode observar o seu recheio, que o seu recheio está parando em algum momento. Então esses são os pontos que fazem com que o seu recheio, o seu peso, ele não venha estar dentro do parâmetro que você escolheu. Então, ou a sua massa ela está enganchando na parede de acrílico, ou o seu recheio está parando de alguma forma. Então você tem que observar isso. Então quem comanda o recheio, quem comanda a massa sou eu, não é a máquina. Quem está errado? A máquina ou eu? Sou eu. Porque se eu deixar a minha massa numa consistência boa e o meu recheio numa consistência boa, dificilmente você vai ter essa variação tão grande. Vamos agora para o último ponto. A minha massa está muito fina. Quem está errado? A modeladora ou eu? Eu que comando a parede de massa do meu salgado, tanto a parede de massa e de recheio do meu salgado. Então o erro não está na modeladora. O erro está na proporção em que eu apertei o bico de recheio. Então aquele bico de recheio, aquela rosca branca que você tem aí, aquela onde desce a massa, onde desce o recheio. Toda vez que você aperta ela, você deixa a massa fina. Toda vez que você folga ela, você deixa a sua massa mais grossa. Então isso a gente passa a entender que toda vez que o seu salgado está rachando no fundo, abrindo no fundo, e sua massa está muito fina, você tem que ir no bocal branco e você tem que folgar mais a sua rosca. Beleza, pessoal? Então esses são alguns pontos que a gente tem visto acontecer e alguns erros que a gente tá vendo acontecer aí. Então assim, são coisas que dá pra gente estar consertando, são coisas que dá pra gente estar regulando na máquina. Beleza? Então, logo quando surgir mais algumas dúvidas, a gente vai voltar pra gente fazer mais um vídeo aqui para tirar essas dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Fica aqui um abraço, vai mais essa dica aí pra vocês.